Os mistérios sem resposta que cercam as civilizações antigas são fonte de inspiração para muitos teóricos da conspiração. Na verdade, alguns desses mistérios são tão interessantes que muitos de nós até acreditam neles ou gostariam de acreditar. Uma coisa é certa, porém, nenhuma dessas milhares de teorias da conspiração jamais foi... qual é a palavra? Ah, sim, censurada. Ou será que foi? Todos sabemos que a CIA fez algumas coisas questionáveis ao longo da história em prol da segurança nacional. Mas você não esperaria que um livro fosse uma ameaça nacional e internacional. A CIA recentemente liberou partes de um livro que fala sobre antigas civilizações perdidas e os eventos catastróficos que as fizeram desaparecer há milhares de anos. Este livro misterioso foi escrito em 1963 por um cara chamado Chan Thomas e seria publicado pela Emerson House em 1965, até que a CIA entrou em ação. Por alguma razão misteriosa, eles censuraram esse livro, que só foi lançado ao público recentemente. Mas aqui é onde fica interessante. O livro foi liberado em 2013 devido à Lei de Liberdade de Informação, porém não foi lançado ao público até 2016. No entanto, mesmo após lançado, levanta algumas questões. A versão original deste documento tinha 284 páginas, mas o ensaio lançado em PDF foi fortemente censurado, ficando com apenas 57 páginas. Ou seja, 1/5 do documento total. As páginas foram editadas antes de serem divulgadas ao público, para que ninguém notasse que havia páginas faltando. No entanto, não se sabe realmente por que este livro foi censurado inicialmente, mas tem algum conteúdo interessante que reuni aqui. O autor do livro tinha bastante imaginação e um enorme amor pelas civilizações antigas. E mesmo que o que ele tinha a dizer seja muito instigante, algumas coisas são simplesmente bizarras. Ele acreditava que nosso planeta estava preso em um ciclo interminável de mudanças de polos e deslocamentos da crosta terrestre que seriam responsáveis pelas extinções em massa de muitas civilizações que existiram há mais de 6.000 anos, mesmo antes dos sumérios. Ele acreditava que esses eventos causaram mais danos à Terra do que meteoros, e parece ter baseado sua teoria em alguns artefatos que existem ao redor do mundo, mas que na realidade não haviam sido notados até recentemente. Mas vou entrar nisso daqui a pouco. Essas extinções em massa sobre as quais o livro fala incluem o fim da Idade do Gelo, quando enormes camadas de gelo de 3 km de espessura desapareceram do norte da Europa, América do Norte e Canadá, e causaram a extinção de 100 espécies. E aqui está como o autor ilustra sua hipótese. Ele acredita que houve uma mudança de polo geomagnético, que causou modificações catastróficas tanto na atmosfera quanto na crosta terrestre, resultando na extinção de muitas civilizações ao longo do tempo. No entanto, mesmo que a mudança de polo geomagnético seja real, ela não aconteceria da noite para o dia, seria muito lentamente, apenas a cada poucas centenas de milhares de anos, de acordo com os cientistas. Mas é ainda mais complicado do que parece. É um fato bem conhecido que o Polo Norte fica em algum lugar acima do Alasca, e o Polo Sul fica próximo ao centro da Antártida. Agora, esses são os polos geográficos, e sempre serão o Norte e o Sul. No entanto, os polos magnéticos da Terra viraram algumas centenas de milhares de anos atrás. Então, se você tivesse uma bússola, digamos, 700.000 anos atrás, ela apontaria para o Sul e mostraria a Antártida. Mas o autor do livro tem uma teoria diferente. Ele acreditava que a virada dos polos magnéticos norte e sul não acontece a cada poucas centenas de milhares de anos, mas a cada 12.000 anos. E que essa virada ocorre em apenas algumas horas, causando um apocalipse catastrófico. Ele dizia que isso acontece como resultado de uma explosão dentro do núcleo terrestre. Essa explosão faria com que os polos magnéticos girassem, mas também com que a crosta terrestre se movesse. De acordo com o livro, devido a esses eventos catastróficos, muitos dos continentes da Terra que ficaram submersos subiram acima do nível do mar em apenas algumas horas. Bem, aqui é onde fica interessante. O autor também afirma que os Andes peruanos estavam sob o oceano antes da última mudança de polo. E mesmo que pareça improvável, já que os Andes estão aproximadamente 6.700 metros acima do nível do mar, foram encontradas evidências para apoiar essa afirmação no final dos anos 80. Os cientistas encontraram ossos e fósseis de baleias que dizem ter milhões de anos no topo dos Andes e nas montanhas do Himalaia. Também é sugerido no livro que o congelamento profundo pelo qual a Terra passou durante o evento Dryas recente fez com que a corrente do Golfo fosse interrompida, e ele aponta algumas evidências interessantes para apoiar essa teoria.
Mamutes congelados foram encontrados presos em blocos de gelo com comida ainda na boca. Bem, isso é um verdadeiro mistério, porque o clima frio é da natureza deles, e eles estavam entre os poucos animais que poderiam realmente sobreviver na Era do Gelo. Então, o que poderia ter feito com que eles congelassem tão rapidamente? O documento descreve a Grande Pirâmide de Gizé como um verdadeiro enigma também. A Pirâmide de Gizé é feita de 2,5 milhões de blocos de pedra colocados uns sobre os outros com grande precisão. Sua base tem cerca de 230 metros de largura e sua altura é de mais de 137 metros. Até hoje, ainda não conseguimos explicar como ela foi construída. E é muito difícil entender seu design interno também. Por dentro, a pirâmide não tem semelhanças com as outras pirâmides. E, apesar da crença popular, não foram encontradas múmias em nenhuma delas. Se você acha isso um pouco estranho, espere pelo próximo. Não há absolutamente nenhum hieróglifo encontrado em nenhuma das pirâmides. E isso vale para os dois lados. O que estou querendo dizer? Também não há pirâmides, ou qualquer coisa que se assemelhe a uma pirâmide em nenhum hieróglifo. O Sr. Thomas acredita que as pirâmides foram criadas centenas de milhares de anos antes dos egípcios por uma civilização que foi extinta. Falando em civilizações, em seu livro, ele até menciona os gregos. Ele afirma que, na Grécia, havia outra antiga raça de pessoas que também foi extinta. Ele afirma que eles eram extremamente altos, com olhos azuis e cabelos loiros, e tinham acesso a uma avançada tecnologia, que os gregos não poderiam conhecer nem mesmo em seu auge. Antes de nos afastarmos muito dos blocos de pedra, vamos falar sobre outro mistério: o templo em Baalbek, no Líbano, e os gigantescos blocos em sua base. Essas pedras que compõem Heliópolis também foram usadas para o templo em Roma. As fundações dos templos são feitas de pedras de trilito de 900 toneladas. E, segundo o autor, isso é a prova de que deve ter havido uma antiga civilização perdida com tecnologia avançada. A maioria dos arqueólogos afirma que essas pedras foram feitas pelos romanos. No entanto, não há evidências para apoiar isso. Os romanos não tinham o equipamento tecnológico para fazer as pedras, nem para erguê-las. Então podemos pensar, e se eles simplesmente as fizessem naquele lugar, naquele momento? Bem, essas pedras também foram levantadas a 9 metros de altura e colocadas uma ao lado da outra com precisão matemática. E não podemos nos esquecer dos blocos no topo de Heliópolis, no Líbano, que pesam cerca de 800 toneladas cada. Mas espere até ouvir o próximo. Os romanos nem assumem essas pedras. Eles alegam que construíram as laterais, mas não levam o crédito pelas pedras da base, extraordinariamente grandes e pesadas. O autor também faz uma observação interessante sobre a distância entre a capital romana e Baalbek, no Líbano. Por que os romanos construiriam as maiores pedras monolíticas do mundo em uma área tão remota e tão longe de sua capital e reivindicariam crédito por isso? Bom, pessoal, para mim é um mistério. Agora, vamos passar para o enigma mais intrigante: a Ilha de Páscoa, que está localizada no meio do Oceano Pacífico ou em lugar nenhum, se você preferir. O autor questiona como as pessoas a encontraram ou mesmo se estabeleceram em uma ilha tão remota há tanto tempo. Um dos significantes da Ilha de Páscoa são as estátuas Moai e o mistério em torno de quem elas retratam e por quê. O que é uma questão ainda maior é como elas foram criadas, movidas e posicionadas nos lugares em que foram encontradas. De acordo com este documento, a Ilha de Páscoa fazia parte de um continente agora perdido chamado Mu, que foi afundado no Oceano Pacífico em um cataclismo desastroso que aconteceu durante uma dessas mudanças de polos. O continente de Mu, segundo esse livro, era tão grande quanto a América do Sul, e o que hoje chamamos de Ilha de Páscoa é apenas o que restou desse continente. O autor também acredita que foi isso que aconteceu com a cidade perdida da Atlântida. Platão é até citado sobre isso, afirmando que toda a cidade de Atlântida afundou muitos quilômetros sob as ondas em apenas um dia. Embora toda essa história pareça muito intrigante e tenha alguns pontos interessantes, sabemos que, cientificamente falando, não é possível uma mudança cataclísmica de polos causando a extinção de civilizações inteiras.